Olá, galerinha, tudo beleza com vocês? Eu sou o Davi, técnico eletrônica da Eletrônica da Visão Imagem. Galera, hoje eu venho trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como ficou a caixa, né? Que a gente colocou aquela placa que veio diretamente da China, né, que nós havíamos comprado. E teve um vídeo que eu fiz o detalhamento da placa, do funcionamento, dos circuitos, dos estágios, da construção física, do que eu achava e tal. E esse vídeo hoje eu venho trazer para vocês como ficou a caixa, né, depois de montada e o teste de sonoridade dela aí, tá? Mas eu fui questionado, galera, no outro vídeo lá, um comentário, né, dizendo por que eu não recuperei a placa da JBL, já que era uma placa JBL. E eu havia dito no outro vídeo, né, o porquê que a gente ia pôr aquela placa lá colocar aquela placa na caixa. E talvez a pessoa não viu o vídeo até o final, não ficou sabendo os reais motivos. Então eu vou detalhar aqui, né, vou falar para vocês o porquê que a gente fez essa substituição e depois a gente vai seguir então, né, para as partes da montagem e seguir para o teste final, pôr na caixa para funcionar. Galera, então o que aconteceu? O cliente trouxe a caixa aqui para mim, uma caixa da JBL. A gente desmontou a caixa para examinar, para ver o que estava acontecendo com ela, né? E eu me deparei com um circuito que não era o circuito da caixa JBL, ou seja, era um circuito, uma placa amplificadora caseira, mais uma fonte, não um transformador. Então eu liguei para o cliente, falei para o cliente dar uma vir, né, até aqui na loja para me poder mostrar para ele aquela situação da caixa, porque eu pensei, será que o cliente comprou essa caixa como se fosse JBL, mas não sabia desse circuito dentro dela? Então, ele veio até aqui na loja, ele falou que sabia, né, daquela modificação tudo e me explicou o porquê da modificação. Ele havia comprado essa caixa, né, e passado alguns anos essa caixa apresentou problema, queimou e ele mandou para uma assistência técnica em São Paulo. A assistência técnica ficou um tempo com essa caixa, porém não conseguiu resolver o problema, mandou de novo para ele a caixa. Ele então deixou essa caixa guardada por um tempo. Depois ele resolveu mandar arrumar essa caixa numa outra assistência, mandou para outra assistência. O técnico desmontou a caixa e descobriu que não havia um amplificador lá dentro, né? A placa amplificadora mais a fonte. E entrou em contato com o cliente e avisou para ele e tal. Como já fazia tempo, né, que ele tinha levado essa caixa para São Paulo para fazer manutenção, ele não conseguiu recuperar essa placa. Então essa placa foi perdida lá na outra assistência. Ele pediu então para o técnico fazer o conserto, né, ver se dava para fazer alguma coisa ali para pôr a caixa para funcionar. E o técnico montou um amplificador caseiro, mais um transformador e pôs a caixa para funcionar. A caixa funcionou durante alguns meses e veio a dar problema novamente. Foi quando ele ficou sabendo de mim aqui em Eloy Mendes e trouxe aqui para a gente. Então, galera, devido a essa placa, né, não ser da caixa JBL, mas ser uma placa caseira montada lá dentro, a gente optou por não restaurar essa placa, não restaurar esse amplificador, não consertar. Mas a gente optou primeiramente, né, por tentar ver se encontrava a placa original da caixa. Então a gente tentou encontrar a placa original, eu até consegui encontrar, né? Deu um trabalho, mas eu consegui encontrar a placa pré-amplificadora mais a placa amplificadora com a fonte. E só que o vendedor estava pedindo na época R$ 3.500 no conjunto. E o meu cliente ele não estava tendo essas condições de investir esse dinheiro para repor as peças originais lá, as placas originais. Então ele falou para mim se não tinha como a gente colocar a caixa para funcionar, mas de uma forma um pouco mais barata, né? Com algo mais barato, mas que tentasse que ficasse com uma boa qualidade, né? E mais resistente e mais barato também.
Então, galerinha, eu fui pesquisar essa placa, uma placa, né, amplificadora no mercado e brasileiro, e só encontrei amplificadores com fontes tudo separado e não estava num preço muito bom, estava assim, um pouco caro para o orçamento do meu cliente. Então eu resolvi procurar no AliExpress, né, direto lá na China. Então eu consegui achar essa placa, ao qual eu vi as fotos dela, achei a construção física dela muito boa, achei o dimensionamento dos componentes muito bom. Eu li sobre as funções da placa, né? As proteções e tudo. Então eu achei uma placa muito interessante, com custo muito interessante, no valor de R$ 400 na época. E frete grátis. Detalhe, não se cobrava, né, o imposto que se cobra hoje. Então a placa chegou para mim por R$ 400, frete grátis, sem cobrar nenhum imposto. Então eu entrei em contato com o cliente, avisei o cliente dessa placa, falei, né, das características dela, física, tudo, que eu tinha achado a placa bastante interessante, mas a gente teria que estar pedindo essa placa, né, para a gente poder montar na caixa ou fazer alguns testes, né, antes, para poder saber se ela era boa ou não. Aparentemente, pela construção física, tudo dela, seria sim uma boa placa. Então ele autorizou, a gente fez o pedido, né, da placa, a placa chegou, eu olhei a construção física dela, achei bastante interessante, como havia lá nas fotos mesmo, e fiz o vídeo, né, detalhadamente, que está aqui no canal. Então, a gente optou por pôr essa placa na caixa. É, galera, eu fiz a gente pegou a placa, né? Eu fiz um vídeo aqui mostrando a placa, montando ela, parte dela lá na caixa, tudo. Depois um vídeo mostrando um amplificador mais antigo, né? O que tava nela. E depois no último vídeo a gente tá com ele, a caixa já funcionando. É, Não deu tempo, galera, de eu fazer alguns testes que eu queria, como resposta de frequência, né? E também o THD do amplificador. Mas porque o cliente estava aí com uma certa urgência, uma certa pressa para a gente terminar a caixa. Mas a gente fez um teste sonoro, um teste de som na caixa, né? E eu gostei muito da resposta da caixa, do sonoridade do amplificador. Lembrando que o alto-falante que estava na caixa originalmente era o da JBL, de 2 ohms. E como é difícil encontrar uma placa amplificadora, né, de 2 ohms, a gente teve que comprar essa de 4 ohms. Então, o cliente tinha um alto-falante lá da Oversound de 400 watts RMS. A gente reformou esse alto-falante, coloquei uma bobina nele de 4 ohms para casar com a impedância do amplificador e usamos um driver JBL D220 Ti para poder fazer a parte de alta e média frequência. Então, quero tecer aqui, galera, os comentários sobre essa parte aí, aonde a gente colocou a caixa para funcionar. Realmente, o amplificador superou as minhas expectativas. Eu imaginava que ele seria um bom amplificador, mas foi melhor do que eu pensei até. É um amplificador que tem uma boa potência, uma qualidade sonora muito boa, principalmente na parte de altas e médias frequências, né? Me agradou muito a sonoridade. É um amplificador classe D, né? E tem uma qualidade nessas partes muito boa. Não é aquele som metalizado, aquele som que, né, nas altas frequências que a gente tende a escutar de alguns amplificadores classe D. Mas não, realmente tem uma sonoridade ali, o projeto é bem feitinho e essa parte me agradou muito. E também eu coloquei, né, o volume no máximo, sem sinal, né, sem cabos conectados, para ver o nível de ruído ali, né, do próprio amplificador. E para minha surpresa, eu coloquei o ouvido bem perto ali do driver, né, que normalmente captura mais esses ruídos. E galera, confesso para vocês que parecia que o amplificador estava desligado, não se ouvia ruído. Então, o custo-benefício, galera,
dessa placa, né, foi muito bom. Então eu recomendo, se você quer montar um projeto, se você tem uma caixa passiva que é para sapativa, ou se você tem uma caixa que o amplificador não deu conserto, né, estragou muito, pode substituir por essa que vocês vão ficar bastante satisfeitos aí, tá? Galera, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu peço que vocês assistam aí até o final, tá? Se gostou, deixa o seu joinha e se inscreva aí no canal. Tá muito corrido aqui na loja, a gente não tá tendo muito tempo de fazer vídeos, mas à medida que a gente vai tendo um tempinho, a gente vai fazendo os vídeos, vai editando e vai postando aí pra vocês, tá bom? Forte abraço, galera, e vamos continuar aí assistindo a como ficou a montagem da caixa e também o teste final de qualidade dela aí. Galera, então essa era a placa que estava lá dentro da caixa da JBL, tá? Uma placa, como o pessoal pode ver aí, caseira, né? Uma confecção bem caseira. É um transformador, né? De algum aparelho. Uma ponte, uns resistores. Então o circuito que estava lá dentro da caixa era esse, tá? Era esse o circuito que estava funcionando. A caixa foi ligada em 220 sem mudar a chave, né? Na verdade, esse transformador estava conectado só para 110, não tinha chaveamento. Com esse outro amplificador a gente fez o chaveamento. Queimou o transformador e quando eu abri a caixa era isso aqui que estava lá dentro. Por isso a gente optou por aquele outro amplificador, a placa completa, de muito boa qualidade, tá? Às vezes o pessoal teve um que me questionou, né? Depois eu vou explicar no decorrer do vídeo aí. Me questionaram por que eu não arrumei o amplificador. Eu ia trocar o amplificador. Porque o pessoal tava achando que era o amplificador da JBL que tava lá original. Não, não é, galera. É esse aqui que tava. A caixa já tinha sido mexida. Esse aí, galerinha, a gente já tá adiantando algumas coisas aqui pra vocês, né? Essa aqui é a caixa. Tá aqui a base, né? Onde ia o outro amplificador da JBL, lembrando que depois eu vou mostrar ali o amplificador que estava nessa caixa, galera. Não era mais o amplificador original da JBL. Essa caixa já chegou com esse outro amplificador e a gente conseguiu essa placa aqui mais em conta, porque o cliente também não queria comprar uma placa da JBL para pôr na caixa, tá? Então não é que a gente não queria montar uma placa, uma parte original aí. Teria que trocar as duas placas, a que vai ali e a placa amplificadora. Ficaria muito caro. Mais de 3 mil reais. O cliente não quis fazer. Então a gente comprou esse amplificador na China. Quando o dólar, né? Quando ainda, né? O amor não tinha vencido e não estava sendo taxado ainda, né? Impostos. Então tá aí. Eu montei, galera, também aqui, ó, dois ventiladores, tá? Esses ventiladores vão ser ligados em série para dar 24 volts. Essa placa vai ficar nesse rumo aqui, os ventiladores vão ventilar ela. Aqui nós temos parte da caixa aberta, tá? E aqui nós temos a placa. Aqui eu ainda vou montar um potenciômetro de controle. Vou montar as entradas e o cabo de energia, tá? Então, na medida do decorrer aí, galera, a gente vai mostrando, né? Eu vou completando o vídeo aqui e a gente vai mostrando como tá ficando a caixa até o término dela e o funcionamento. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free.